quando você não tem nada. Fé e ação são suas únicas armas para vencer. Napoleão Hill. Imagine-se em um instante de silêncio absoluto, onde tudo ao seu redor se dissolve e você se vê verdadeiramente encarando sua própria realidade. Um jovem, qualquer um de nós, sentado no chão de um quarto simples, cercado por paredes que parecem servir mais como prisões do que como abrigo. A sensação é de constante falta, um vazio profundo que ecoa em cada pensamento. Ele sonha, mas aqueles sonhos parecem distantes, como estrelas que não se pode tocar. As limitações são invisíveis, mas pesadas como correntes que o prendem a um espelho que reflete sua frustração. A inquietação mental se torna uma companheira constante. O que ele realmente busca? Um propósito? Uma razão para acreditar que pode sair da repetição monótona do dia a dia? A cada noite, antes de fechar os olhos, uma reflexão o invade. Por que é tão difícil avançar? Ele reconhece suas limitações, mas em meio a essa escuridão, uma centelha de força interior começa a brilhar, como uma luz tênue em uma longa noite. Eis que um evento inesperado, uma crise que transforma a dor em catalisador, se apresenta em sua vida. Uma notícia que faz o chão se abrir sob seus pés, obrigando-o a confrontar suas fraquezas. Nesse momento delicado, a determinação começa a surgir, mas a jornada é dura. Ele levanta a cabeça. Algo muda dentro dele. Surge a crença inabalável de que o destino pode ser moldado. A fé, uma chama que se acende, coloca-o em movimento. Isso é ação, e ação é transformação. Com um novo ímpeto, ele inicia uma conversa silenciosa consigo mesmo. É hora de dar um passo à frente. A vida que eu sonho merece que eu a busque. Cada pequeno passo conta. Ele começa a cultivar uma mentalidade de sucesso, baseada na persistência. A cada decisão tomada, a cada gesto de coragem, ele sente as barreiras invisíveis se desfazerem. A fé no próprio destino se torna um mantra, e a coragem para agir com intenção consciente se manifesta em cada ação ou escolha. É preciso acreditar no que é possível, e isso é um trabalho diário. E se você se encontra nesse mesmo lugar, saiba que muitos também estão. Podemos nos sentir imersos em dúvidas, medos e inseguranças. Não estamos sozinhos nessa busca por significado e realização. Ei, antes de continuarmos essa jornada de transformação, preciso te fazer um pedido muito importante. Muita gente tem me contado que o YouTube simplesmente tirou a inscrição delas aqui no canal, sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha aí no botão vermelho e confere se você ainda está inscrito, tá bom? Não quero que você perca nenhum episódio, nenhuma sacada de mentalidade, nenhuma palavra de poder que pode mudar completamente a sua vida. E já que você está aqui, deixa aquele like poderoso, porque isso ajuda muito esse canal a alcançar mais mentes que também querem prosperar. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde essa energia positiva está chegando. Sua participação é muito importante. Vamos juntos nessa caminhada, rumo ao sucesso. Lembre-se, você também pode despertar essa força interior que dorme dentro de você. Cada novo dia
É uma nova oportunidade para romper com o ciclo. Está na hora de despertar. Você tem o poder de reescrever sua história. E quando dá o primeiro passo, algo incrível começa a acontecer. A jornada desse jovem não termina aqui. Este é apenas o primeiro passo em uma trajetória transformadora. As conquistas virão, sim, mas são as decisões firmes, a fé racional e a ação intencional que o levarão com segurança a cada novo desafio. A expectativa é palpável e a certeza de que algo grandioso está por vir se torna cada vez mais forte. O primeiro passo foi dado, mas o caminho exigiria muito mais. Mantenha-se firme, porque enquanto você absorve essa mensagem, novas conexões mentais estão sendo criadas. O invisível começará a tomar forma. A transformação é real e ela começa agora, com você. E assim, enquanto a determinação começava a se solidificar, uma revelação silenciosa emergiu. Em um instante, ele parou. O eco de sua própria voz ressoou na mente. Por que eu estou preso a estas correntes invisíveis? E nesse instante de clareza brutal, ele viu que cada limitação era uma ideia preconcebida. Um padrão que ele havia aceitado sem questionar. Eram fantasmas de um passado que não o definia. A verdade se despontou como um raio de luz. A resposta nunca esteve no mundo exterior, mas dentro dele, sempre esteve. Lembrou-se de um tempo em que sonhava alto, quando acreditava que tudo era possível. Uma lembrança doce, mas também dolorosa. Uma paixão adormecida, sufocada sob camadas de medo e desconfiança. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Hoje, ele poderia escolher reescrever essa narrativa. E ao fazer essa conexão, um peso inexplicável se dissolveu. Os padrões de autocrítica começaram a ruir. A coragem começou a fluir, como um riacho que rompe uma represa. Ele percebeu que não precisava de permissões externas. O poder era dele. Era como se uma corrente de energia começasse a pulsar em suas veias, alimentando seus sonhos, reacendendo sua força interior. A fé não era uma superstição, era uma decisão consciente de crer em si mesmo. Ele respirou fundo e a pergunta ecoou: e se essa força que agora sinto for apenas o começo, o que mais sou capaz de fazer? Ah, essa dúvida criativa, esse mistério atrativo. Era a vida perguntando: você tá pronto? A jornada não acabara, mas sim começara em sua essência mais profunda. E assim, com um novo olhar sobre o horizonte, a expectativa de algo grandioso pairava no ar. A transformação estava a poucos passos de distância. Tudo dependia dele e da disposição de se atrever a seguir adiante. O que ele escolheria a seguir? E nesse momento de profunda introspecção, uma verdade começou a despontar. Não como um sussurro, mas como um grito ensurdecedor na mente dele. E se tudo que eu busco e tudo que eu temo estiver apenas na maneira como interpreto o mundo? Essa pergunta ficou ecoando, e cada batida em seu peito parecia ressoar em sincronia. Uma memória distante o envolveu. Seu eu mais jovem, cheio de sonhos, de esperanças, sem as correntes da dúvida. Lembrou-se das risadas,
das possibilidades ilimitadas. E de repente, ele entendeu. O medo nunca foi um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de que ele estava prestes a atravessar a porta para algo maior. Uma clareza brutal invadiu seu ser. Cada limitação era uma crença imposta, um eco moldado pelas vozes que o cercaram ao longo da vida. Ele percebeu que não precisaria do aval de ninguém. A luz que buscava sempre esteve dentro dele, aguardando ser acesa. E se eu rejeitar o que me prenderam? E se eu decidir que sou livre? A transformação não era uma questão de destino, mas de escolha. E nesse instante, a energia pulsante na sua alma liberou todas as amarras que o prendiam. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza, eram de libertação. Cada gota que escorria trazia consigo um peso que se esvaiu. Ele estava pronto para se levantar e desenhar um novo caminho. E assim a expectativa lhe invadiu, um misto de ansiedade e esperança. O que mais posso descobrir dentro de mim? O universo estava conspirando a favor dele, e a pergunta agora era: você está disposto a aceitar essa liberdade? A jornada, rica em possibilidades, estava apenas começando. E naquele exato momento, uma faísca de clareza elétrica iluminou seu ser. E se o que eu buscava sempre esteve aqui, em mim? Essa pergunta reverberou como um eco poderoso, afastando as sombras que antes o oprimiam. Ele parou, sentindo um frio na barriga, uma sensação intensa de liberdade, e finalmente se deu conta. Não são as circunstâncias externas que definem o nosso destino, mas sim as histórias que contamos a nós mesmos. Com essa revelação, seu peito se encheu de um calor revigorante. Lembrou-se de momentos em que tinha ousado sonhar alto, quando o medo não tinha poder sobre suas decisões. Uma lembrança valorizada, como uma joia esquecida, surgiu. A crença inabalável na sua capacidade de mudar o mundo. E ali, naquele quarto simples, ele viu a verdade se desdobrar diante de seus olhos. Cada limitação era uma muralha construída por suas crenças, e ele tinha o poder de derrubá-las um tijolo de cada vez. Sentiu a energia vibrante da possibilidade. E se eu decidisse não mais me aprisionar nas narrativas que não me servem? A certeza de que poderia construir uma nova história cresceu em seu interior, como uma planta que brota mesmo nas condições mais adversas. As lágrimas escorriam, mas eram lágrimas de libertação, não de tristeza. Ele estava, finalmente, despertando para a vida que merecia, a que sempre desejou, e essa conversa interior se tornou um diálogo de amor e coragem. E se essa força que agora reconheço for a nascença de tudo o que posso ser? Oh, ele olhou para o futuro, ainda nebuloso, mas agora, através daquele véu, havia uma luz brilhante. E a pergunta ecoava: você está pronto para dar o próximo passo? O que mais o universo está disposto a revelar? Com isso, a vibrante expectativa de algo grandioso pairava no ar. A jornada ainda não acabara, mas a vida se escandalizava com novas possibilidades. Na duvidava-se a questão: quais histórias eu vou escolher a partir de agora? E naquele instante, algo mudou dentro dele. A pergunta que ecoava em sua mente como um mantra, agora se tornava um grito ressoante. E se eu sempre fui mais do que imaginei? Com essa revelação,
Uma corrente de energia fresca começou a fluir por seus pensamentos, como água cristalina rompendo as barreiras de um velho reservatório. Ele sentiu uma onda de clareza invadir cada canto escuro de sua alma. As dúvidas que antes o aprisionavam começaram a se dissipar, como neblina ao amanhecer. Lembrou-se de um momento distante, quando a vida estava repleta de ilusões e possibilidades. A criança sonhadora e cheia de coragem, que acreditava que poderia mover montanhas. Agora, essa criança ressurgiu, e com ela, uma força indomável tomou conta de seu ser. A verdadeira liberdade não estava nas circunstâncias, mas na forma como escolhia ver o seu mundo. Cada limitação, cada medo, não eram as correntes que pensava ser, mas trampolins que o impulsionavam a um novo destino. A verdade se afastou das sombras e se apresentou nítida. O que eu busco não está fora, mas dentro de mim, esperando ser despertado. O amanhã agora parecia um convite vibrante e irresistível. O desejo de se reinventar pulsava. O que mais posso descobrir? O que mais sou capaz de criar? E com isso a mente se abriu para o universo de possibilidades que a cercava. Esse estalo foi apenas o começo de uma jornada. Havia um novo amanhecer a ser acolhido. Mas isso exigiria coragem. Ele precisava decidir. Estava pronto para essa transformação? A expectativa pairava no ar, como um balão prestes a ser soltado. Ele sentiu que a chave estava em suas mãos, e a única pergunta que restava era: o que vou fazer com ela? E naquele instante de intensa introspecção, uma onda de clareza brutal invadiu sua mente. Ele se viu diante de um espelho, não o físico, mas aquele que reflete a essência da alma. E ali, como se forçado por um poder invisível, ele fez uma pergunta fundamental. E se eu for o único responsável por manter essas correntes? A verdade o atingiu como um raio. Ele percebeu que cada limitação que aceitara era apenas um reflexo de suas expectativas e crenças sobre si mesmo. E no âmago de seu ser, uma transformação começou a acontecer. O que eu tenho medo? A resposta não era a fraqueza, mas a inquietação desse poder latente que sempre esteve ao seu alcance, escondido sob camadas de autossabotagem. Nesse momento, ele lembrou-se de quando era criança, quando a vida era uma grande aventura e cada sonho parecia palpável. Essa memória antiga, uma lembrança branca e pura, trouxe de volta a certeza de que para cada passo dado com fé, portas se abririam. E se, ao invés de me sentir pequeno, eu escolher me ver como gigante? A energia liberada por essa nova visão pulsou em suas veias como um rio em cheia, derrubando diques inexpugnáveis. As lágrimas começaram a escorregar, mas eram lágrimas de libertação, não de dor. A expectativa pelo que estava por vir queimava dentro dele. Um sopro de coragem fez seu coração acelerar. E se o que eu busco sempre esteve aqui, esperando que eu percebesse? Era hora de dar espaço à força que ele sempre carregou. Sem saber exatamente o que viria a seguir, mas com a certeza de que o universo conspirava a seu favor, ele se perguntou: estou pronto para explorar tudo o que sou? O que posso descobrir se decidir agir a partir desse novo entendimento? E então,
Naquele momento de intenso afastamento das vozes do mundo, uma nova pergunta surgiu dentro dele, como um eco que não podia ser ignorado. E se a liberdade não estivesse em alcançar mais, mas em desapegar de tudo que é desnecessário? Aí esse pensamento bateu como um cometa em sua mente, trazendo com ele uma torrente de clareza brutal. Cada ato de apego, cada sonho que parecia distante, não eram obstáculos, mas fardos invisíveis que ele carregava sem saber. E de repente, compreendeu. Tudo o que ele realmente buscava sempre esteve ali, na simplicidade de ser autêntico. As expectativas, os padrões impostos, as comparações incessantes, ele percebeu que eram correntes que ele mesmo havia escolhido. E se eu soltasse tudo isso? E se eu me permitisse ser apenas eu, exatamente como sou? Uma onda de libertação percorreu seu ser. Ele sentiu o peso do medo se esvair, como se o sol finalmente estivesse rompendo a neblina ao seu redor. A verdade é que o que ele temia não era o fracasso, mas a perda de sua essência. E ali, naquele quarto simples, algo se iluminou. As lágrimas começaram a escorrer, mas agora eram de pura gratidão. Ele se viu, finalmente, como digno do que sonhava. O que mais posso criar se decidir ser livre? Essa pergunta ecoou em sua mente, girando como um furacão de possibilidades, enquanto a expectativa por tudo o que ainda estava por vir se acendia em seu coração. O que virá depois? A jornada o aguardava, vibrante. O universo estava prestes a responder, mas ele precisava escolher primeiro. Estava pronto para embarcar nessa nova viagem? E naquele instante de intenso afastamento das vozes externas, algo começou a se agitar dentro dele. Um entendimento profundo, uma revelação visceral. E se o que eu buscava sempre estivesse aqui, em mim? Era uma verdade tão simples e tão poderosa que pulsava como um tambor em seu peito. Ele era a soma de todas as suas decisões. E hoje, ele estava decidindo se libertar. A energia que antes parecia um fardo, agora se transformava em combustível. O medo que o paralisava começava a se dissipar, como névoa ao calor do sol. E se as correntes que me prendiam fossem, na verdade, os degraus da escada que me levará ao sucesso? Ele precisava de coragem, mas mais que isso, precisava de fé. Fé para acreditar que cada passo dado, mesmo que pequeno, era um avanço em direção ao que realmente desejava. Uma onda de clareza brutal o envolveu. Ele não precisava de validação externa. O valor dele não estava em conquistar prêmios ou aplausos. Estava em viver a sua verdade. O passado não tinha poder sobre o presente, e cada limitação era apenas um eco distante de quem ele costumava pensar que era. Ele poderia reescrever sua história, não como um mero coadjuvante, mas como protagonista apaixonado e destemido. E assim, cheio de determinação e expectativa, ele se perguntou: estou preparado para essa jornada? O que mais posso descobrir sobre a força que habita em meu coração? E ao fazer essa pergunta, o universo inteiro estava novamente ao alcance de suas mãos, preparado para revelar suas bênçãos.
mas a escolha era dele. E naquele momento, tudo mudou. Uma centelha de clareza iluminou sua mente, como se uma cortina houvesse sido puxada e ele finalmente conseguisse ver a verdade em sua totalidade. E se eu perceber que cada obstáculo que enfrentei não era um sinal de fracasso, mas uma lição disfarçada, essa percepção bateu como um trovão em seu ser. Ele se lembrou das vezes em que hesitou, do medo que sempre o paralisou, e de repente ficou claro. Aquelas experiências não eram a razão de sua dor, mas as forjas onde sua força foi moldada. Mas e se eu escolher não ser mais prisioneiro desse medo? E se eu pudesse transformar cada lágrima em combustível para minha jornada? As imagens de sua infância, vivas e vibrantes, se agitaram em sua mente. Ele recordou as brincadeiras despreocupadas, quando acreditava que o mundo inteiro era seu. A criança dentro dele gritou: "Por que eu deixei que a vida apagasse minha luz?" Essa alma inocente, tão cheia de sonhos e aspirações, agora se erguia do fundo dele, pedindo para ser ouvida. E com essa revelação, ele entendeu: não são os desafios que o definem, mas como ele escolhe enfrentá-los. A liberdade estava ao seu alcance, esperando que ele a aceitasse. E se eu escolher me libertar das histórias que não me servem mais, o que mais poderia eu criar a partir dessa nova visão? A ansiedade se dissipou, dando lugar a uma expectativa vibrante. Ele percebeu que estava na iminência de iniciar uma viagem ainda mais grandiosa, e a pergunta se instaurou em sua mente, pulsando com vida: está pronto para deixar para trás tudo que limita seu potencial? O que mais você pode descobrir sobre quem realmente é? Você chegou a um ponto crucial de sua jornada. As correntes que um dia te prenderam já estão se rompendo. A luz que começou a brilhar dentro de você está prestes a se tornar um incêndio de possibilidades. Cada lágrima derramada, cada dúvida enfrentada trouxe você até aqui. Você é mais forte do que imagina. Agora, com a clareza que você conquistou, lembre-se: a verdadeira liberdade é sua escolha. O mundo precisa da sua luz, da sua voz e da sua resiliência. Liberte-se das crenças limitantes e acredite, sua nova história começa agora. Este é o seu momento. Então, para não perder os próximos capítulos dessa transformação mental e emocional, inscreva-se imediatamente neste canal. Você precisa continuar dominando sua mente e seu destino. Esmague o botão de like agora e mostre ao universo sua decisão radical de reprogramar sua vida. Compartilhe suas descobertas e comprometimentos nos comentários. Estou aqui, pronto para ouvir você. E mais importante, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 pessoas que estão presas. Ajude-as a despertar dessa letargia e a conquistar a vida que realmente merecem. Apenas os verdadeiros buscadores, os que estão prontos para vencer seus bloqueios e alcançar a abundância, saberão o poder de apoiar este canal. Vamos juntos nessa jornada de transformação. O futuro é seu. A decisão é sua.